Ora viva e sejam bem-vindos ao quarto episódio do 3 já é a Companhia. Nesta tertúlia de cinema mensal que nós disponibilizamos exclusivamente no YouTube. O meu nome é Rui Alves de Sousa e a completar o painel encontram-se, e agora estou aqui a tentar encontrá-lo, encontra-se o António Araújo, dos podcasts Segundo Take e Universos Paralelos, e ainda... Caramba, isto está... Onde é que ele está? Está aqui. E ainda Tiago Laranjo. sempre com coisas adequadas aos filmes. Tiago Laranjo, que é uma pessoa que nas madrugadas de sexta-feira no Bairro Alto faz uma ótima imitação de Oliver Reed. E os entendedores perceberão esta piada seca. Eu estou a fazer agora uma boa imitação do Oliver Reed. Na minha caneca do Moonraker, que era como o Oliver Reed também bebia o seu álcool. Eu tinha sempre uma caneca do Moonraker, até antes do filme ser lançado. Em 1965, Oliver Reed já tinha. Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia. Para quem ainda não viu, nós basicamente na primeira parte do programa falamos de um tema e na segunda falamos de um filme associado a esse tema. E muitas vezes se declarou a morte do cinema, com mais ou menos verdades, múltiplas teorias não faltaram ao longo das décadas, mas o cinema sempre lá foi resistindo, transformando-se sucessivas vezes. Por isso é talvez difícil decretar exatamente que o cinema tenha de facto morrido totalmente, mas há coisas que ligamos ao cinema e que aos poucos foram desaparecendo, e uma delas é o Star System, o método criado pelos grandes estúdios americanos que concentrava a popularidade das suas produções nas grandes estrelas, muitas delas especialistas num género cinematográfico específico ou que tiveram as suas fases em géneros cinematográficos específicos. Um sistema que preencheu o cotidiano dos espectadores sedentos de entretenimento, no grande ecrã e fora dele, porque muitas pessoas levavam para casa as vidas das suas estrelas favoritas nas célebres revistas cor-de-rosa e quejanos. Muitas delas eram vidas inventadas pelos estúdios para esconder histórias menos agradáveis para a época. Bom, e hoje, onde é que estão as estrelas? É a pergunta que nós fazemos no 3 já é a Companhia de hoje. Será que ainda existem? Será que ainda têm o mesmo poder que as antigas estrelas? É o que vamos descobrir hoje. O tema foi escolhido pelo António e por isso, António, começo por ti. Onde estão as estrelas? Rui, desculpa, eu preparei-me para as adaptações literárias. Não, não, espera, não, estou a brincar. Que sacana! Eu venho preparado. Olha... bem-vindos ao 2 já é a Companhia. Tchau, até à próxima. Basicamente, eu fico sempre muito interessado para ver onde é que estes programas nos levam, porque nós escolhemos estes temas. O António congelou, é impressionante. Não. Estás aí, António? Espera aí. Bem, parece que estes programas não nos levam a lado nenhum, porque... Logo a começar bem, estamos a começar bem. Olá, meu nome é António Araújo. Já está aqui. Cuidado com ninguém. Tu mates António Araújo neste momento. Pronto, tive aqui um pequeno contratempo porque ligaram-me para o telemóvel. Portanto, olha, se quiseres deixar isto, fica, se não, podes editar. Não, fica. Eu acho que é giro. Agora que tu tentaste humilhar-me, portanto, acho que é giro agora estar em contrapartida. Foi Deus Nosso Senhor a reagir às tuas palavras. Mas, foi Deus que te ligou, António? Foi Deus que me ligou, só que eu não tenho tempo para ele, porque obviamente isto é mais importante. Se calhar devia ter metido isto em modo voo e ficar aqui já a dica para a próxima. É verdade. Portanto, mas não ficou em modo voo agora, portanto isto pode acontecer outra vez. Não ficou porque eu queria retomar a emissão o mais rápido possível. E, se bem que isto já começa a ser tradição, não é? Tem que acontecer sempre um acidente qualquer, ou na preparação, ou a câmara que falha. Mas estava então a tentar dizer que... Vou-te pôr então a cheio agora, sem esperar. Mais ainda? Estava a tentar dizer que fico sempre curioso para ver onde é que estes programas vão dar.
Porque nós escolhemos estes temas. Só que depois cada um de nós pode ter a sua interpretação. Então. Hoje está mesmo a correr bem. Ah, caraças. Então, Tiago, e tu? Estás fixe? Sim, o problema é que agora fui eu que liguei ao António, mas não era suposto ter demorado tanto tempo. Mas há muito para falar das estrelas, não é? Ok, António, no seu momento, o Blair Witch. Agora. Como é que é? Como é que é? Agora vamos? Agora pus em modo avião. Ok. Calma, está tudo bem. Os ouvintes percebem. Eles gostam dessas coisas. Portanto, bem-vindo aos apanhados, não é? Este é o nosso primeiro episódio. Terceiro take. Força, António. Estava a dizer que estou muito curioso para ver onde é que este tema nos leva, porque nós escolhemos o tema e não combinamos propriamente, ou cada um tem a sua interpretação de onde é que isto vai. E este tema nasceu, na realidade, na minha cabeça, porque comecei a perceber que havia uns casos muito específicos, recentes, de tentativas de construir artificialmente estrelas. Depois eu penso que a gente terá a oportunidade de falar deles, mas estava a pensar em nomes como... Scarlett Johansson? Não estava a pensar na Scarlett Johansson. Estava a pensar em Jay Courtney em particular, em Sam Worthington e em Jeremy Renner. Eu depois gostava de aprofundar isto um bocadinho mais à frente, mas eu tenho a teoria muito específica para estes três nomes de que há mesmo uma tentativa concertada ou até uma curiosidade como é que alguns destes nomes aparecem em grandes blockbusters de repente, do nada, e ao pensar nestes nomes ocorreu-me, mas onde é que na realidade estão as estrelas? Será que faz sentido ainda falar em estrelas? O que é uma estrela hoje em dia, por comparação com aquilo que era o Star System, como tu disseste? E achei que poderia ser um tema interessante, porque, na minha opinião, eu acho que há atores reconhecíveis, mas eu não tenho a certeza que existam, e estamos aqui a falar também do cinema americano em particular, estrelas como a gente as conheceu ou como elas existiram antigamente. Há nomes que nós conhecemos e muita gente conhece, se calhar sem nunca ter visto um filme dessas estrelas, e será que daquilo que são os atores que nós consideramos as grandes estrelas de Hollywood hoje em dia, daqui a 40, 50 anos vão ser recordados e as pessoas vão conhecer aqueles nomes, e será que permanecerão no firmamento, digamos assim? Era estas questões que queria aqui trazer. Eu acho curioso tu falares do Jeremy Renner, e até quando vi que querias trazer este tema, foi um nome curioso, porque eu nunca pensei que ele fosse tido como um protótipo de uma estrela ou fosse construído como uma estrela, porque ele não é assim tão... Eu gosto muito dele, gosto muito dele, mas não sinto que ele seja uma pessoa assim com tanto carisma para... E se calhar por isso não pegou, mas eu posso te explicar exatamente onde é que eu acho que ele foi posicionado para tal. Mas não sei, se quiserem podemos falar já disso ou podemos falar mais à frente. Sim, força. Okay. Então, pegando nestes exemplos que eu dei, o Jeremy Renner não é um ator que tenha propriamente aparecido do nada, e aliás, destes três que eu falei, eu penso que é o melhor ator dos três. Mas houve ali um momento muito específico em que ele parecia estar a ser colocado como uma personagem em certas franchises, para ser uma continuidade para essa franchise em específico. Eu falo da Missão Impossível, em que ele aparece no Operação Fantasma, no Ghost Protocol, em 2011. Curiosamente, no ano anterior aos Avengers, da Marvel, aos Vingadores, onde ele apareceu também no meio de
das personagens mais populares e dos super-heróis mais populares. E depois vem aparecer também por esta altura no legado de Bourne como alternativa ao Jason Bourne. E é curioso que todos estes posicionamentos do Jeremy Renner, ou por falta de carisma dele, ou por que razão seja, falharam e não tiveram continuidade. Ou seja, é verdade que ele entrou em mais títulos do Missão Impossível, só que a Missão Impossível nunca se livrou do Tom Cruise e da sua estrela, quando parecia que estava a posicionar uma personagem para pegar, digamos, no testemunho e correr com ele. No caso dos Vingadores e da Marvel, apesar de estar em produção neste momento uma série da sua personagem do Arqueiro, não é? Do Arqueiro, ele não é uma personagem muito querida. Aliás, e até se fores à internet, há um coro de gente que diz, e já agora spoilers para o Endgame, que morreu o Vingador errado naquele planeta longínquo. E no caso do legado de Bourne, nitidamente foi um tiro ao lado, porque já depois deste foi feito um Jason Bourne em que se voltou ao Matt Damon, e portanto alguém deve ter achado que o Jeremy Renner era potencial para ser o porta-estandarte de algumas franquias. Eu acabei de dizer franquias, eu detesto esta palavra. De algumas franchises, prefiro dizer o estrangeirismo. E não aconteceu. O caso do Jay Courtney e do Sam Worthington são para mim mais estranhos e são mais em jeito de pergunta, que é de onde é que eles apareceram e porque é que de repente foram metidos em tudo o que era também blockbusters, como que nos quisessem forçar estrelas, no mínimo estrelas de ação e, quiçá, estrelas maiores. Mas tu tens o caso do Sam Worthington, que do nada em 2009 aparece no Exterminador Implacável A Salvação, que foi o quarto título do Terminator. Mas espera aí. Ele apareceu no Exterminador Implacável porque o Avatar tinha tido sucesso, certo? Não, eles apareceram no mesmo ano. Portanto, alguém os contratou para filmar antes destes filmes terem sucesso. E, portanto, ele entrou no Terminator e no Avatar em 2009. Depois, no 2010, entra no Confronto de Titãs, que também é uma tentativa de franchise que teve uma sequela interpretada por ele. E de repente, é do género. Mas isto são manobras, digamos assim, de agências que conseguem vender o seu produto? Ou o que é que os produtores veem nestes atores para tentarem ou para nos forçarem a ter estas estrelas? Espera aí, podes discordar o que quiseres, porque eu estou mesmo a lançar a questão. O Jay Courtney também, de repente, entre 2013 e 2016, e se calhar aqui com outros títulos pelo meio, aparece-nos no Die Hard, Nunca é Bom Dia para Morrer, o pior Die Hard de todos, mas pronto, aparece ali como o filho do John McClane, aparece na saga Young Adult Divergent, aparece no Terminator Genesis, curiosamente mais um título do Terminator, e aparece no Esquadrão Suicida, um filme da DC, não é? Também de super-heróis. Só que, de repente, para mim, nenhum dos títulos justificaria que ele aparecesse no seguinte, porque o Jay Courtney é um vácuo de personalidade para mim. Agora, pergunto-vos, vocês se calhar não têm esta visão tão cínica, mas... Não tenho. Mas deixa-me só, antes de expores a tua opinião, Tiago, dizer só que não é por um ator ser um vácuo ou uma mediocridade que impediu alguém de ser famoso em Hollywood, mas isso também é outra história. Certo, mas eu também arriscaria dizer, e se calhar estou a generalizar e é sempre perigoso, que normalmente tu vês um percurso e tu vês alguém a aparecer, e se calhar o filme que vamos falar hoje é um bom exemplo disso, não é? Sim, é um ótimo exemplo. Pelo menos para mim. Mas há um percurso em que há um papel aqui, depois dá-se nas vistas num papel ali e há um crescendo. Estes casos aqui, com exceção do Jeremy Renner, eles aparecem do nada em grandes blockbusters e a minha primeira reação nestes casos foi: quem é esta gente e porque é que está aqui a fazer isto? Sim. Tiago, diz isto, António. Não, efetivamente pedir ao Tiago que possa contrariar, porque é para isso que aqui estamos, não é? Exatamente.
Tiago, Não, quer ser um bocadinho mais positivo e não quer ir pela tua visão um bocadinho conhecido imitador do Oliver Reed nas madrugadas de sexta-feira no bairro Alto. É aos sábados, Rui. Não quero ser tão pessimista, porque acho que estas pessoas, na verdade, quando tu dizes eles são vácuos de personalidade, ou a personalidade deles ficou de carisma, vá. Sim, ou foram... Eu também não quero ser negativo. São vácuos de carisma, não de personalidade. Ok. Não quero ser negativo. Acho que não, acho que eles simplesmente fizeram o melhor. Eu quero só aqui reforçar este pormenor dos meus óculos e já volto ao meu raciocínio. Ok. Acho que eles simplesmente fizeram o melhor que lhes foi dado com o guião em qualquer uma dos exemplos que tu deste, quer o Avatar ou o Terminator, e acho que a culpa não é 100% deles, eles simplesmente estão a fazer o seu trabalho na melhor das suas habilidades, e às vezes isso resulta, e outras vezes não resulta, e às vezes não resulta à primeira, e é preciso algum trabalho, mais alguns filmes, e um realizador mais cuidado se preocupa a trabalhar essa pessoa. Tu estás a responder a uma pergunta que eu não fiz, Tiago. Não era essa a minha pergunta. A minha pergunta é como é que eles surgem em tantos títulos, de repente, não tendo realmente provado ou não tendo uma carreira que o sustente. Porque não concordas que o Jay Courtney e o Sam Worthington aparecem do nada em títulos de grande exposição? Não, eu não sei o percurso de vida deles. Eu acho que eles não aparecem do nada. Há ali trabalho que eles fizeram para chegar até ali. Não quero simplesmente dar-lhes um pontapé e enxutá-los para um canto e... Tiago, é muito pouco provável que algum deles esteja a ouvir este programa. Portanto, sim, ok, mas não fazer amigo deles. Não estou a... Eu acho que a dúvida que o António põe é muito pertinente, no sentido em que faz muito lembrar mesmo o propósito do Star System, que é vamos criar um fenómeno, independentemente do que as pessoas achem dele ou não. E a Marilyn Monroe é o exemplo supremo disso. Quer dizer, não sei se vocês já viram fotos da Marilyn Monroe antes de ser Marilyn Monroe, como Norma Jean, e ela é um produto de Hollywood. Ela foi quase uma criação de Frankenstein para ver como é que o público ia aderir àquilo. E grande parte dos fenómenos são assim criados. Se calhar... provavelmente com os dois atores, com o Courtney e o Worthington, se calhar foi a mesma coisa. Acharam que aquilo podia bater, como, por exemplo, bateu os miúdos da saga Twilight. Ok, é isso por exemplo. Mesmo. E há um deles que, de facto, é um ótimo ator, que revelou ser um ótimo ator depois disso, que é o Robert Pattinson. Há uma que há muita gente que gosta e eu não percebo, que é a Kristen Stewart. E depois há aquele rapaz que é o lobisomem, que de facto era fraquinho. Mas também teve ali, houve 2 ou 3 anos em que ele aparecia numa catrefada de filmes. Sim, era para sugar as tetas da vaca, não é? Deixar. Mas... ias a dizer, Tiago, desculpa. Não, ainda bem que falaste nisso, lembrei-me no último filme do John Singleton, que acho que tem o Taylor Lautner no papel principal, que é tipo uma espécie de Born Light, em que lá está com a Sigourney Weaver também. Sim. Excelentes atores, tem um excelente elenco. E ele desapareceu desde esse... sim, ele desapareceu. O Taylor Lautner, sim. Ele desapareceu. Foi, basicamente puseram na prateleira. Como provavelmente, se calhar, vai acontecer, ou já aconteceu aos dois atores que tu mencionaste, não ao Jeremy Renner, porque acho que a questão é, ao mesmo tempo que apostam no Jeremy Renner, apostaram dessa forma, ao mesmo tempo ele também conseguiu construir uma carreira fora disso, não é? Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, porque há muitos atores que depois, não tendo estas ofertas de papéis principais, conseguem construir, como tu estavas a dizer, papéis, sim, secundários, ou às vezes até principais, mas em projetos... Não, tem principais, o Wind River, do Taylor Sheridan. Estás a falar do Jeremy Renner. Okay, estou a falar do Jeremy Renner, a imigrante do James Gray, que eu gosto bastante, é um papel secundário, mas é um papel muito relevante. Por acaso, estava a pensar no Brendan Fraser, que também, no final da década de 90, também houve ali uma tentativa... Não foi só tentativa, ele chegou a ser... uma estrela e que depois, não sei, simplesmente passou o prazo de validade. Sim.
depois de 2008, e que agora está com uma carreira Está a tentar muito, voltar muito agora. mais interessante do que alguma vez teve. Está a fazer agora um filme com o Aronofsky, entrou no mais recente do Soderbergh. Sim, mas foi repescado, não é? Quer dizer, houve alguém que percebeu, nem sei se é um bocado a nostalgia dos anos 90, anos 2000 aí, Não, acho mas que não. alguém que o quis repescar, não sei, e ainda bem, porque ele é um bom ator. Há um filme dele que eu gosto muito, que é o Gods and Monsters, não sei se vocês Fantástico, já sim, esse é fantástico, esse é fantástico. grande filme. Sim. E depois entre mesmo Mais uma ligação à saga Twilight, não é? Pelo Bill boa, Condon. sim, Bill Condon. De facto, bem visto. Do realizador de Gods and Monsters, Twilight. Faz sentido. Mas mesmo nesse auge de carreira, ele conseguiu misturar filmes interessantes. O Gods and Monsters é um deles, o Quiet American com Michael Caine também é outro. Ou seja, é aquela espécie de one for me, one for them, que eu acho fascinante, que alguns atores nunca conseguiram ter isso. Por exemplo, o Charles Bronson simplesmente encostou-se e deixou-se levar por qualquer ordenado que lhe aparecesse à frente, e ele próprio sentiu-se no final de carreira muito desiludido. No final de carreira, sim, mas antes disso, houve bons filmes que apareceram e não foi para acidente, não é? Não, eu não estou a dizer que não são bons filmes, ele simplesmente deixou-se levar por aquele papel, mas ok, continua. Deixa-me pegar no exemplo do Robert Pattinson que o Rui trouxe muito bem e perguntar-vos se o Robert Pattinson é neste momento uma estrela ou não. Ou seja, basicamente, este nosso princípio de conversa leva-me à questão de o que é para vós uma estrela? Qual é a vossa definição de estrela? Porque o Robert Pattinson teve um pico de popularidade muito, muito cedo, não é? Na carreira dele, e depois, por causa disso, como o Tiago também já disse, ele procurou diversificar e fazer papéis mais interessantes e trabalhar com autores independentes e realizadores independentes. Tal como a Kristen Stewart. Tal como a Kristen Stewart. E se calhar até para fugir àquele estigma e àquele typecast. E também vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, o cachê que aqueles filmes pagaram deve-lhes ter dado também depois para poderem investir nessas coisas. Para poderem arriscar, não é? Exatamente. Mas na prática, aquilo que eu vos pergunto neste momento é o que é para vocês então uma estrela? E agora, então deixa-me só fazer um pormenor. Estamos a falar na Kristen Stewart. Ela antes do Twilight já tinha uma carreira com algum pedigree, com algum respeito, não tinha, começou logo a trabalhar com o Fincher certo, mas não encabeçava filmes. Claro, só estou a dizer que não foi, não é? Sim, só estou a dizer que não tem uma carreira repleta de filmes da Disney. Isso também nada contra, porque o Kurt Russell também começou. Ela entrou nos Flintstones em Viva Rock Vegas. Pá, eu acho que é uma ótima maneira de começar a carreira. Devia ser uma criança. Mas isso toda a gente, sim, acho que não estás a ser justo. Amigo, estou a brincar. Mas pá, eu não consigo. Eu e a Kristen Stewart, pá, não consigo, lamento imenso. Ok. Eu falei no nome Rui Alves Sousa e ela disse. E ela também, eu sei, é mútuo, na boa. Pá, nada. Mas para responder à tua pergunta, António, o que é uma estrela? Eu sinto que as estrelas, no sentido mais corriqueiro da palavra, ainda existem. O mundo é que mudou e a nossa relação com esses ícones também mudou. Não sei se de uma forma, provavelmente se cá uma forma pior, porque acho que se tornou ainda mais asfixiante, no sentido em que eu no início estava a falar da questão do Star System, de até os estúdios criarem coisas à volta das estrelas para as pessoas estarem sempre a pensar nelas, o caso das histórias, do mandares cartas e eles mandavam uma fotografia autografada. Mas nem eram eles a autografar, podiam. Tipo, sim. Mas era a ilusão, percebes? Podiam um macaco bem treinado para assinar. Era a ilusão depois de criarem de que Montgomery Clift estava solteiro e andava à procura de uma mulher, quando ele na verdade era gay. Pronto, Rock Hudson, mulherão. Rock Hudson, exatamente. Rock Hudson era do sexo feminino. Randolph Scott e Cary Grant. Bom, sim. Pano para mangas. Mas a questão é que eu acho que hoje em dia se tornou uma coisa ainda mais estranha, porque tu ao mesmo tempo não consegues ter essas histórias falsas
tão impregnadas na nossa sociedade, porque Tens a internet. tens redes sociais a torto e a direito, tens internet, toda a gente pode saber todo dia, toda a hora. Mas eu acho que ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais obcecadas pelas estrelas, sendo umas estrelas diferentes daquilo que seriam no tempo do Star System. Por exemplo, Robert Pattinson, ele faz desculpa o estereótipo, mas faz as miúdas gritarem como se estivessem a ver os Beatles. Eu assisti por várias vezes. Eu assisti por mais do que uma vez a pessoas a contarem-me que foram ver sessões apresentadas por Robert Pattinson cá e havia sempre alguma fã histérica do Twilight, mesmo passado não sei quantos anos. Ou seja, aquilo marcou, ele foi uma vedeta. Agora não sei se será essa vedeta, mas naquela altura foi uma vedeta num sentido bastante massivo. Agora, a questão do que é uma estrela mudou porque o tempo também mudou e o mediatismo mudou, se calhar até de uma forma mais tóxica e menos controlada do que naquele tempo era. Não estou a dizer que naquele tempo era melhor, muito pelo contrário, não é? Quer dizer, uma pessoa não poder assumir a sua sexualidade não é bom. Mas eu sinto que cada vez mais as estrelas, mesmo que não tenham a pujança das estrelas, sei lá, do Templário do cinema americano, dominam a vida das pessoas de uma forma muito, muito tóxica. Então, mas deixa-me reformular a minha pergunta, que é, para vocês, o que é mais importante, então, numa estrela? É o facto de ser famoso e um nome reconhecível? Ou é o facto de vender um filme e o seu nome poder aparecer acima do título e se calhar ser o elemento mais importante da venda desse filme? Ou é o facto de ser alguém que é contratado para fazer um filme porque os produtores sabem que com aquele ator de certeza que vão ter retorno do seu investimento? Ou seja, eu na prática o que eu estou a tentar chegar ao âmago da questão é o que é que para vocês é mais importante numa estrela hoje em dia? Ou se alguma destas coisas é realmente importante, ou nada disto é importante e é importante é que sejam um bom ator, não é? Porque nós ao fim e ao cabo ainda temos nomes que encabeçam cartazes, não é? Sim, Clint Eastwood, por exemplo, está na sua juventude e ainda vai lançar agora um... Não, mas por exemplo, mas o Clint Eastwood é uma figura assim um pouco controversa, apesar de ser muito, muito célebre. É uma figura, sei lá, por exemplo, o DiCaprio. O DiCaprio é um ator bastante consensual e cada filme em que ele entra é um acontecimento, hoje em dia. Ou a mesma coisa com o Brad Pitt, a mesma coisa com, sei lá, meia dúzia. A Scarlett Johansson, meia dúzia de atores que... Eu presumo que o Tom Cruise já não tenha esse o Tom Cruise também. Tem. Caramba, o homem... fez-me assim dúvida. Mas as Missões Impossíveis, o Top Gun que aí vem, não sei quando é que vai estrear. Ok, está bem. Percebes? Acho que ele vendo a Missão Impossível, e é por isso que provavelmente a questão da passagem do testemunho ao Jeremy Renner não funcionou, porque as pessoas queriam era ver o Tom Cruise. Não sei quantos mais filmes é que ele vai conseguir fazer antes que parta mesmo a perna a sério e fique cadeira de rodas para o resto da vida, mas pronto, cá estamos para ver, não é? Quer dizer, acho que ele próprio vendo o filme, porque vamos ver em que é que ele se meteu desta vez, vamos ver o que é que ele arriscou a vida desta vez. Sim, e quer dizer, ainda há um bocado, por acaso na introdução tu fizeste aquela questão se seria a Scarlett Johansson que me teria motivado a este tema, e o Tiago também te questionou e eu também não percebi bem qual era a tua motivação para essa pergunta, mas o caso da Scarlett Johansson... Desculpa, diz. Não, ia só dizer, o caso da Scarlett Johansson é um caso de uma atriz que hoje em dia também encabeça um título, não é? Portanto, se for preciso, a Viúva Negra é vendida com o título, imagino eu agora não estou a ver o cartaz, mas imagino que o nome da Scarlett Johansson apareça acima do título e na capa a vender o filme, não é? Sim. Portanto... Talvez no caso dos filmes da Marvel, acho que venda ao facto da personagem e de ser ela a personagem. Sim, eu acho que os filmes da Marvel não se, apesar deles terem sempre aquele, aí tem fabulosos elencos, acho que não se vendem pelo elenco, nem é simplesmente por ser Marvel e a marca é que vende e as personagens é que vendem, não é necessariamente por, apesar de eles com todo o direito e podem-se orgulhar das conquistas que conseguem para os seus elencos, mas acho que não é isso que faz a roda girar. Tiago, eu acho que também
o sucesso na encarnação de uma personagem pelos atores também faz muito parte desse sucesso deles. Porque o caso do Iron Man, que o Jon Favreau lutou para ter o Robert Downey Jr., que era uma persona non grata, não é? E com um passado bastante problemático. E ele conseguiu agarrar essa personagem com unhas e dentes e torná-la sua. E chegou a um ponto em que o nome do Robert Downey Jr. era tão importante ou mais do que o do Iron Man, ou confundia-se com ele, não é? E eu acho que o caso da Scarlett Johansson, por acaso, também é um desses casos. Agora, por exemplo, mas não sei... Mas deixa-me só dizer, eu referi a Scarlett Johansson porque quando eu penso em estrelas hoje em dia, o primeiro nome que me vem à cabeça é ela e o DiCaprio. Pois foi por isso. Mas continua. Desculpa. Não, é justo. Mas deixa-me só fazer o apontamento. Muitas destas estrelas, principalmente o DiCaprio e o Brad Pitt, ainda vêm de outro tempo, sim. Estamos a falar de anos 90, final dos anos 90, ou seja, ainda apanham ali Bravos e Super Pops, e, não sei, ainda há ali o... 100% jovem. 100% jovem. Que agora mudou o nome para 50% jovem. Eu por acaso eu já volto ao que ia dizer, mas agora pegando naquilo que o Tiago disse, eu apontei aqui algumas curiosidades. O Brad Pitt tem 57 anos, o Tom Cruise tem 58. Portanto, sim, nestes casos estamos a falar de estrelas que ainda estão em ação. Eu não tinha noção da idade, porque o Tom Cruise já era uma estrela na década de 80, o Brad Pitt ainda estava... algures a fazer filmes na Rússia. O DiCaprio tem 46, tem menos de 10 anos, portanto diria que é de uma geração depois destes, mas eu também concordo que aquilo que para nós são as estrelas recentes já são de uma geração que já está a ficar um bocadinho para trás. E não há propriamente nomes a despontar o único que nome... pareçam preencher esses papéis. O único nome que eu sinto que se fala, mas também porque alguém nos está a tentar impor esse nome, é o Timothée Chalamet. O gajo aparece em tudo e em um par de botas. E olha, eu não também me faças falar. Eu não quero. Eu não queria. Só de pensar que vou ter que ver o Dune com essa figura. Eu vou dizer uma coisa. Está-me a deixar doente. Vocês viram a Rainy Day in New York do Woody Allen? Sim. Não, ainda não. É daqueles filmes que eu senti que, se fossem audiolivro, funcionava muito bem, porque a voz dele estava no tom certo, o timing certo, mas a expressão, tipo, parecia que estava a ser dobrado por um ator ótimo. Isso para mim fez muita confusão. Acho que ele é... E já para não falar da hipocrisia de depois ter denunciado o Woody Allen só por questões de tentar chegar ao Oscar, não é? Mas são outros 500 que contribuem também para a imagem pública e para a persona destas estrelas, não é? Não, estou a dizer, são outros 500, e para falarmos disso precisávamos de todo um outro programa. Mas, Tiago, eu acho que todos os filmes do Woody Allen... desde há alguns anos, já deveriam ter colocado o grande Wallace Shawn nos papéis principais. Mas não nos masculinos, nos femininos. Portanto, imagina Timothée Chalamet e o Wallace Shawn em vez da Selena Gomez no Rainy Isso é inconcebível. Eu gostava de conseguir dormir hoje, Tiago. Obrigado por isso. Mas sim, basicamente acho que ele é o único. Pronto, e além do... O Pattinson lá está, como o Twilight já foi há 10 anos, também já é... Mas é como... Outro dia também estava a ler, e já li isto várias vezes, de que... Porquê é que não há mais bandas rock novas a aparecer? Porquê é que os grandes cabeças de cartaz são sempre bandas, no mínimo, com 25 ou 30 anos? Porque os tempos mudaram, a música rock, apesar de continuar a ter coisas bastante interessantes a acontecer, tem em gerações mais velhas, e o espectro da população, quando vai procurar música nova, não vai procurar novas bandas rock, etc. Podem até nem ser interessantes, não sei, não estou a par. E se calhar é a mesma coisa com esta questão das estrelas, porque quer dizer, continuas a ter de vez em quando um epifenómeno, e pessoas que se fala muito, mas ou são tão impostas que tens de começar a comer,
como o caso do Timothée, mas mesmo o Timothée não é uma pessoa, sei lá, por exemplo, quando aparece o Marlon Brando ou o James Dean, não é? Pessoas completamente disruptivas, pessoas que estão a fazer um acting incrível, diferente. Timothée Chalamet não é assim meio parecido ao James Dean? Eu sou um arquiteto paisagista. Se o James Dean tivesse comido algo podre e se sentisse mal, acho que era. Porra, António, hoje estás agressivo. Vocês foram pegar num nome que é dos poucos que me deixa... Eu percebo. Um bocado enjoado. O Seth Rogen é uma estrela, por exemplo. Mas não sei. Pronto, olha, mas a resposta a isto passava pela resposta da pergunta que eu estava a fazer, não é? O que é que faz uma estrela? E ele leva gente ao cinema no grande ecrã. Sim, ele garante box office, ele não garante reconhecimento. Okay, não sei se ele garante box office. Não, okay. Garante culto. Garante culto. Eu acho, por exemplo... A tua avó sabe quem é o Seth Rogen? Sabe. Estás a ver? Eu acho que... Tu imaginas a tua avó e eu uma vez perguntei-lhe, avó, qual é que é o teu filme preferido? E ela disse, sem dúvida, Knocked Up. Em inglês. Nem disse um azar do caraças, disse mesmo. Pensei que era o Pineapple Express, por acaso. Não, esse foi o segundo. Mas, por exemplo, o James Dean ou Marlon Brando, não é? Que vocês forem a ler coisas que as pessoas escreveram na época... Por exemplo, eu há uns tempos vi o Julius Caesar do Mankiewicz, que é uma versão da peça do Shakespeare, em que o Marlon Brando faz o opositor ao Brutus, ou seja, a pessoa que era seguidora de César e não sei o quê, e o John Gielgud, que era um ator clássico, entrava no filme e na folha da Cinemateca diziam que o John Gielgud odiava o Brando e ele só aparecia bem no filme porque a montagem tinha sido bem feita. Pronto, ele foi um ator, o Bogart odiava o Marlon Brando, havia pessoas a dizer, o que é que este gajo está a dizer? Não estou a perceber nada do que ele está a dizer e não sei o quê. Mas a questão é, tu reconheces, mesmo que não gostes do Brando, tu reconheces que há ali uma coisa diferente, não é? Quer dizer, se calhar não era assim tão diferente visto aos olhos de hoje. Eu sinto honestamente, há muito aquela coisa de, depois do Brando as pessoas começaram a atuar de uma certa forma. Eu já vi muitos filmes antes do Brando com atuações tão ou mais incríveis do que as dele. Portanto, não consigo separar as águas dessa forma. Mas, de facto, houve ali qualquer coisa que aconteceu e que mudou. E isso acho que hoje em dia não tens ninguém que tenha essa pujança, esse de repente, vamos dar um sangue novo e isto. Como a questão dos realizadores, não é? Quer dizer, a questão da nova Hollywood e etc. Mas... Se calhar também já não há mais nada para vir cá para fora. Não? Eu acho que há. Porque imagina, nós agora não é, estamos ainda a passar por uma pandemia, o cinema está como está, mas em 2019, e não foi assim há tanto tempo, eu senti que alguma coisa que o cinema estava a ficar mais interessante. Tiveste uma série de filmes que levaram pessoas ao cinema e eram filmes francamente interessantes, não é? Quer dizer, não só o Parasitas, como o Joker, mesmo que as pessoas não gostassem dos filmes, iam ver, iam discutir sobre os filmes, mas iam o ver Joker, ao cinema. Mas o Joker também é uma reciclagem de... Tudo bem. Outros tempos. Mas a questão é quão raro é um grande estúdio fazer uma aposta dessas, percebes? E de repente nesse ano tiveste não só esses dois filmes, como outros que agora não me estou a recordar. Parecia que alguma coisa estava a voltar a ter interesse, percebes? Que o cinema dito comercial, que a distribuição dita comercial estava a voltar a ter alguma garra e energia. E depois veio a pandemia e alterou isso tudo outra vez. Mas eu não sou pessimista em relação a isso. Eu quero acreditar que com as pessoas certas no leme, as coisas podiam ser mais interessantes, percebe? E se calhar estamos aqui a desviar muito do tema. Não, eu acho que não. E eu acho que o estado daquilo que é o cinema e com a diluição que há e com a polinização cruzada que há com a televisão está a fazer com que muitas coisas mudem o figurino. E eu penso que esta questão que estamos a falar de estrelas, quando antes havia uma distinção bastante clara do que é que eram estrelas de cinema e os atores de televisão que eram atores de segunda, não é? Agora cada vez se confundem mais, mas como também já não há aqueles que são os paladinos que nos ditam o gosto, e como há cada vez mais
não só oferta como nichos de consumo, não é? Já não há aquele grande filme que toda a gente vê e que toda a gente venera. Há coisas do antigamente. Mais ou menos, não sei se... Eu também... Mas acaba, António, desculpa. Não, o que eu quero dizer é que este próprio conceito de estrela, nós estamos aqui a perguntar onde é que elas andam, e a questão é, que se calhar que merecia ser perguntada, é se ainda faz sentido. Eu trouxe aqui, só por curiosidade, uma lista do ultimatemovierankings.com, em que eles fazem aqui umas contas entre box office, média de críticas, nomeações a Oscars, fazem aqui uma giga-joga de umas matemáticas e dão-te aqui o top 100 das maiores estrelas. E eu vou ler-vos todos. Não, estou a brincar. Vou só ler aqui o top 10. Mas, só para ter uma ideia de que não há muitos nomes recentes, e eu depois vou-vos dizer quais são os nomes recentes que aparecem aqui, nestas listas, que isto remete sempre para o passado. Nós temos em primeiro lugar, não sei se... Vocês querem tentar arriscar qual é que é o primeiro lugar? Mas é da história do cinema toda. Sim, isto é cinema americano, atenção, isto é cinema americano. Quem é que vocês imaginam que entre isto que eu disse, de box office, médias de críticas, nomeações a Oscars, quem é que aparece em primeiro lugar? Eu acho que é relativamente surpreendente, mas se quiserem arriscar... Gable? Ele acho que anda por aqui, mas não. Queres arriscar, Tiago? Masculino ou feminino? Infelizmente é preciso chegar... É a Lassie, é o Rintintim. Não. É humano. Mas infelizmente é preciso chegar ao lugar 13 para termos a primeira mulher. Portanto, isto aqui maioritariamente homens. Então eu vou matar o suspense. Em primeiro lugar aparece James Stewart. Isso. Okay. Em segundo lugar, Cary Grant, que também tem a ver com o filme que vamos falar hoje. Vou só ler até ao 10º lugar. Gary Cooper em terceiro. Spencer Tracy em quarto. É preciso chegar ao quinto para termos alguém contemporâneo, é o Tom Hanks. Sim. Em sexto, Gregory Peck. Humphrey Bogart aparece em sétimo. Fred Astaire em oitavo. O Clark Gable em nono. E o Marlon Brando em décimo. Portanto, a primeira mulher a aparecer nesta lista é Judy Garland em 13º. Agora, não só por curiosidade, sim, se formos até às 30 primeiras posições, nós encontramos só aqui uma dezena de nomes contemporâneos. Já falei no Tom Hanks, depois temos o Harrison Ford, Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Meryl Streep, Kate Blanchett, Dustin Hoffman e Brad Pitt. Portanto, e como o Tiago também já tinha referido, já não são propriamente estrelas frescas, não é? Saídas agora do forno. Mas porque, lá está, também tem muito a ver com a mudança dos tempos e a forma como o cinema também se entranhava na vida das pessoas numa época e que hoje em dia não se entranha. O James Stewart, eu por acaso, não me foi assim tão surpreendente para mim, porque sempre tive a ideia de que ele foi sempre o ator mais popular do seu tempo, a par com o Cary Grant. E que grandes estrelas eles eram, caramba, que atores do caraças eles eram ambos. E dizer só sobre o James Stewart, também estávamos a falar de estrelas que depois mudam de rumo e etc. No caso mais recente, Robert Pattinson e assim, não comparando, obviamente, mas o James Stewart estava sempre a fazer alguma coisa diferente, quer dizer, ele era conhecido no início pelas comédias, por ser o tipo certo e íntegro e que personificava o melhor da América, tanto nos filmes do Frank Capra como nas comédias do George Cukor e etc. E depois, às tantas, começa a fazer uma série de westerns super ambíguos com o Anthony Mann, em que tem papéis que roçam o anti-herói e que são super interessantes e incríveis, além depois dos filmes do Hitchcock, não é? Quer dizer, o Vertigo também é... Ele teve sempre a... Ele aproveitou eu acho que ele é o ator que melhor aproveitou o estatuto de estrela do início até ao fim da carreira, juntamente com o Cary Grant. Acho que o Cary Grant também... O Cary Grant não arriscou tanto a sua persona, mas fez grandes filmes, o que também ajuda. Mas só dizer uma coisa, porque tu agora, quando a apresentar a lista, tu falaste em Oscars e etc. Eu lembrei-me de outro fenómeno também que Hollywood nos tentou impor à força toda e que acabou por morrer na praia, que é o de Jennifer Lawrence. Também nunca vou perceber. Mas pronto, é isso.
Bom, mas aí tens um caso. Desculpa, Tiago, eu sou rápido. Aí tens um caso de um nome que, gostes ou não, além do reconhecimento dos Oscars, é o nome que se calhar é reconhecido do grande público e que leva pessoas ao cinema. E que reconheças-lhe talento ou não, se calhar é um daqueles exemplos em que essa tentativa de construção de alguma forma funcionou. Resultou. Sendo que a Jennifer Lawrence vem do cinema independente, não é? O primeiro filme Sim, dela, sim. Winter's Bone, ou seja, não foi... Eu pelo menos consigo compreender que não foi ninguém que tenha vindo do nada, porque Não, foi claro. um primeiro filme onde ela deu nas vistas e toda a gente... Eu, por acaso, nunca cheguei a ver o filme, mas toda a gente que o via era a interpretação dela que chamava a atenção, e depois daí realmente houve aí uma construção, e eu penso que ainda hoje ela vai ser um nome que vai atrair pessoas ao cinema. Mas eu não acho que ela seja uma má atriz. Eu achei que foi hipervalorizada. Quer dizer, ganhou o Oscar a Emmanuel Rivas do Amour, não é? Com o Silver Linings Playbook. Assim, pensei, pá, assim, então sim, isto é demais. com um filme menor, não é? Com um filme Sim. menor. Mas enfim, Tiago. Eu quero, não sei se o António tem alguma lista dos 10 animais mais rentáveis da história do cinema. Não tens, pois não? Não tenho, mas se quiseres podemos inventar uma. Mas acho que é o Rin-Tin-Tin. Eu acho que eu lembro de ter lido qualquer coisa de que era a estrela mais... Não há aí lugar para o MXP Most Extreme... Não, como é que era? Não, a bola. Não será o Bruce? Não será o Bruce do Tubarão? Não. Esse não era um animal. É um filme, ou é uma série de filmes em que tens um chimpanzé a fazer desportos radicais. O chimpanzé. Sim, eu lembro disso. Boa. Eu lembro disso. Então, e outra... Querem um próximo episódio só sobre o chimpanzé? Não. Não? Sim. Não. Eu voto sim. Vota X, não é? Que é o sim, mas como é o chimpanzé, o sim é radical. Tenho então outra pergunta para vocês. E estrelas que vêm do mundo da música. É só Estás a pensar no... Isso é uma pergunta? Não, sim, e estrelas que vêm de um outro mundo, mas não são bem estrelas, que é o Tom Waits, ele entrou em muitos filmes, não estou a falar dessas estrelas da Lady pop. Gaga, estás a falar da Lady dessas Gaga. Estrelas pop, estou a falar do... esqueci-me do nome dele. É que normalmente estrelas que vêm... Dos One Direction, como é que ele se chama? O Harry Styles. Harry Styles. E o Justin Timberlake. E... essas pessoas que também conseguem um percurso interessante, começando se calhar por papéis um bocadinho mais colados à sua persona musical da altura. Não sei qual é que é o primeiro papel do Justin Timberlake, não sei se alguém... A primeira vez que eu o vi foi na rede social. Ele já tinha papéis fixos antes. Não, Salt and Tales e o Blake Snake Moan. Por acaso ele sempre teve uma carreira interessante. Tens um exemplo melhor do que esse, que é o do Jared Leto, não é? O Jared Leto, boa. Sim. Eu, por acaso, conheci-o como ator antes de o conhecer como um artista pop. Para não falar no Frank Sinatra. O Frank Sinatra, o John Denver... O John Denver, boa. O Dean Martin também aproveitou a sua... Já no final de carreira também fez alguns filmes, o Mr. Rico, em que ele do nada... é o último filme dele com um papel... Não sei se é o último filme dele em que... Não sei se é o último filme dele ponto ou se é o último filme dele em que ele tem um papel principal, em que ele é o protagonista. Mas é um filme em que ele é um detetive à la Dirty Harry e... está completamente despido. Espera, isto ficou mal. Está completamente despido do seu charme. Não é o Dean Martin nu com um revólver. Se bem que eu teria visto esse filme. E ele está completamente despido do seu charme habitual. E, portanto, outro ator para o saco de conseguir aproveitar bem a minha carreira. É assim, mas há uma coisa... Ai, desculpa. Não, só dizer, muito antes disso. Quer dizer, o Dean Martin entrou no Rio Bravo, entrou no Some Came Running, ou Deus sabe quanto amei. E ao contrário do Sinatra, que eu adoro o Sinatra, mas o Sinatra eu nunca, apesar de ele ter entrado em excelentes filmes, eu nunca o vi bem como um ator, no sentido mais... Ele é um bom tarefeiro como ator, mas o Dean Martin é um excelente ator. Porque depois há atores que nunca conseguiram... Ele no Rio Bravo é espantoso. Certo, mas estamos a falar do Frank Sinatra. Há atores que nunca
se conseguiram livrar dessa bagagem anterior e nunca conseguiram Era um bocado livrar-se difícil, não é? de todas essas peles para ser só ator ou... Pois, e Acho, há por uma acaso acho coisa que o que Justin Hollywood... Timberlake fez isso bem. Tu agora não pensas... Acho mas também não pensas nele como uma estrela de cinema, que eu acho que isso é uma coisa curiosa que acontece em Hollywood, que é essas estrelas da pop e da música, quando chegam ao cinema, têm de começar, não digo do zero, não é? Porque com certeza que entram nos filmes porque já trazem público do outro lado, mas não são imediatamente estrelas de cinema e muitas vezes nem conseguem fazer a passagem, não é? O crossover para serem estrelas de cinema. Tens o caso da Madonna, por exemplo, que tentou bastantes vezes. Não, a Madonna ao início conseguiu, certo? Ela tem êxitos. Não, ela conseguiu ter público no cinema porque trazia público do seu estrelato da música, mas nunca conseguiu impor-se como uma estrela de cinema, não é? Se calhar no caso da Madonna por não ser grande atriz, mas o Mark tens, por Wahlberg. exemplo... Mark Wahlberg, sim, esse é o exemplo perfeito. Bom, certo. Esse para eu nem todas as sabia regras que era há exceções, não é? Mark e Mark, nunca ouviste? Mark e Mark and the Good Vibrations. Nunca ouviste. O Rui está muito bem sem nunca ter ouvido, hein? Atenção. Pois. Ok. Mas por exemplo, a ainda questão no outro dia estava a ver o Machete Kills e de repente aparece lá a Lady Gaga e é assim, a Lady Gaga não levou com certeza público a ver o Machete Kills, nem o Machete Kills meteu o nome dela no cartaz para atrair e nem sequer foi um filme de grande sucesso financeiro, ou seja, há uma certa humildade que essas estrelas também trazem depois, porque têm que se impor também como merecendo e sendo bons atores, não é? Isso é daquelas coisas como... Eu fico sempre na dúvida, como quando estreia um filme dobrado e diz com as vozes de... e põe um influencer qualquer. Sim, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ou será que... Ou será que fico na dúvida. Percebes? Se alguém ficou... Bem, é como, por exemplo, há um filme português que é o Raiva, do Sérgio Treffaut, que eu quis ver porque o Herman entrava. E tipo, porquê? Porque o que é que o Herman está aqui a fazer? Ele entra 5 minutos do filme a fazer de padre. E é um filme super sério. O que estás a dizer é que todo o box office do Machete Kills foram fãs da Lady Gaga. Né? Claro que sim, António. É o mais certo. Mas pegando aqui noutro tema que também é importante e também é importante para o filme que nós vamos falar, que são os realizadores que se tornam estrelas. No caso do Howard Hawks... Espera, deixa-me só, antes de irmos para os realizadores, ainda há também aqueles atores que, obviamente não tanto, como o António disse, e muito bem, as linhas entre a televisão e o cinema estão cada vez mais ténues, mas não se esqueçam que no final, ou na década de 90, não era bem assim, e temos o famoso David Caruso a tentar entrar no cinema não uma vez, mas 2 vezes, com o Jade, do William Friedkin, e o remake do Beijo da Morte. E depois os 2 filmes foram fracassos e de volta para o mundo da televisão, que é onde tu pertences. Consta que o William Friedkin chateava-se muito com o Caruso porque tirava os óculos e punha-se a gritar, não era? Em que contexto? Estavas a gozar. Pensava que era tipo um drama do Jade, em que ele tipo, nos almoços, o David Caruso tirava os óculos e começava. Tu viste o instinto do Rui foi fazer a mesma piada que eu, só que a dele foi visual, a minha foi sonora, não? Bom, não sei como continuar a partir daqui. Podemos acabar aqui só o episódio. Não, mas ia falar da questão dos realizadores de estrela. Eu não sei se o Hawks seria um realizador estrela no sentido em que as pessoas conheceriam o nome dele. Era importante o suficiente para ter o nome acima do título dos filmes, como é o caso do filme de hoje, mas há um realizador, que eu sei que vocês sabem quem é, que não consigo agora. Era realmente o realizador... Estamos a falar, obviamente, de António Pedro Vasconcelos, estamos a falar de Hitchcock, que era o realizador... Espera. Se o Hitchcock dizia good evening, o António Pedro Vasconcelos... Diz, olá, boa noite, como estão? Obrigado. Como estão cá os senhores? Não sei fazer. Mas que ele soube aproveitar o facto de ter um físico peculiar, aquela forma de falar e de ter um sentido de humor muito próprio,
para também construir uma aura à volta dele e que ajudou a publicidade nos filmes. E hoje em dia também haverão realizadores assim, estrelas. Mas é interessante que tu faças essa questão, porque voltamos então um pouco ao Star System e ao Hitchcock ser também ele um produto, não é? Porque nós, quando falamos de Hitchcock, nós atualmente reconhecemos como um dos autores muito influentes do cinema americano, mas a gente, se calhar, o que se vai esquecendo é que o Hitchcock era um realizador que se queria popular. Ele queria que as pessoas fossem ao cinema ver os seus filmes. E era para por todos isso que os no efeitos, início ele era muito desprezado pela crítica americana, por causa disso, por ser um realizador popular. Tiveram que ser os franceses, digamos, a dar-lhe o devido valor. Mas isto tudo para dizer que todo este sistema estava montado para chegar ao grande público. E eu penso que, um bocado indo ao encontro da tua questão, tanto da perspectiva de realizadores como de atores, hoje em dia, quer dizer, continua a haver cinema comercial, mas normalmente, ou pelo menos cinéfilos como nós, procuramos reconhecer mais cinema que não alinha, digamos assim, nessa veia comercial. E se calhar reconhecemos mais depressa bons realizadores e bons atores que fogem um bocado a essa necessidade de se exporem e de se venderem enquanto um produto para deixarem os filmes falar por si. E, portanto, também nessa vertente é uma das diferenças que temos em relação ao passado, não é? Sim. Agora, se o cinema comercial fosse todo como o cinema comercial dos anos 60 ou 50, estávamos muito mais bem servidos. Estávamos, sim. E também, não, ainda a falar no Hitchcock, não são todos os realizadores que têm o seu próprio programa de televisão, não é? Com o seu cunho, não é? Não tens um Raoul Walsh, One Eye Hour. Piadas mas com ainda problemas que as pessoas têm. Todos os realizadores, ele realizou um filme em 3D, que é espetacular. Uma pessoa que não tinha profundidade... Mas olha, respondendo mais concretamente à pergunta... Gun Fury é o filme. Se alguém... Se ou duas pessoas dos nossos 90 ouvintes estiverem a perguntar-se que raio de filme é que ele está a falar, Gun Fury. Continua. Eu agradeço a nota e a interrupção. Não. Eu penso que o mais perto que temos neste momento de um realizador estrela, curiosamente, é um realizador que é ou começa a ser um bocado menosprezado por cinéfilos, que é o Nolan, exatamente. Os cinéfilos mais aguerridos começam a menosprezar o Christopher Nolan. No entanto, se calhar hoje em dia é um daqueles realizadores que leva o nome dele estar associado a um filme, leva pessoas ao cinema, penso eu, porque fez dos filmes dele eventos, fez dos filmes dele acontecimentos em que as pessoas, sabem que estão à espera, não sabem exatamente do quê, mas de algo diferente, de algo que pretende ser inovador. Mas mais forte do que isso é o Tarantino, não é? Quer dizer, o Tarantino, qualquer pessoa, isso já me aconteceu, até foi, já nem sei, foi uma vez, tive de apanhar um táxi, e o homem disse-me que gostava de cinema e o único realizador que ele sabia o nome era o Tarantino. E isso acontece muitas vezes, percebes? Pessoas que... Foi na década de 90 ou não, ainda hoje. Há muita gente que... Começaste a discutir com o taxista. Não, porque o Tarantino tem quase, não é o poder do Hitchcock, mas ele apela muito, sabe muito bem usar a sua imagem a favor das massas, mesmo que as massas depois não apreciem os filmes dele, percebes? Acho que está um nível um bocadinho mais acima do Nolan. Acho que o Nolan não é assim tão... É muito generalista, mas está um bocadinho menos generalizado do que o Tarantino. Começaste a discutir com o taxista. Então, e o motor deste carro? O motor deste carro na Europa é um V50, mas isso na América é um Velocity 3. No fim citou a Bíblia e deu-me um tiro na perna. Mas pronto, percebes? Eu percebo o que estás a dizer, mas acho que punha o Tarantino um bocadinho mais acima. Acho que tens razão. Eu, por acaso, tinha a ideia de que o Tarantino, depois de passar o seu pico de popularidade, os seus filmes acabavam por ser um bocado um nicho, mas se calhar estou errado. Se calhar atraem muita gente por causa do nome dele.
à procura, se calhar, do próximo Pulp Fiction, porque Sim. em termos de reconhecimento massivo, penso que nunca nenhum filme repetiu. Talvez o Kill Bill tenha andado ali em termos de popularidade, mas eu penso que os filmes dele não repetem aquele sucesso e aquele impacto que foi o Pulp Fiction. Sim. Mas, posto isto, acho que tens razão. Mas deixa-me só dizer que há pouco tempo revi os 2 Kill Bill. Na verdade, nunca tinha acabado de ver o segundo. E não sei se disse neste programa, mas já agora aproveito para dizer, de facto, são 2 ótimos filmes. Andei enganado muito tempo. Mas pronto, já. Tens mais algum do Tarantino em que isso acontece? Não, eu gosto muito de todos. Se calhar acho que o Once Upon a Time in Hollywood, não sei se vou voltar a ver e gostar tanto. Porque acho que se esgota um pouco. Mas pronto. Tens agora o livro que aprofunda o universo. Não, para quê? Para quê? Overdose de nostalgia dos anos 60. Para isso eu ver filmes dos anos 60. Mas eu, por acaso, tenho uma relação muito peculiar com o Tarantino, que eu estou constantemente a subvalorizá-lo. Quando ele lança um novo filme e eu vou ver porque é Tarantino, de repente redescubro a minha paixão pelo Tarantino. Coisa que me parece ter esquecido do anterior, porque dou-o por adquirido e penso Sim. que nunca me vai surpreender, e não sei porque é que penso isso, porque ele surpreende sempre. Por acaso é engraçado. Tiago, não faço, já me esqueci, não sei. Tarantino, tentem-me ajudar. Tarantino era uma piada? Estás à procura de alguma... Kill Bill, Once Upon a Time in Hollywood, anos 60. Já sei. Numa das minhas últimas idas ao cinema foi para ver Once Upon a Time in Hollywood, e fiquei muito surpreendido, não só por a sala estar cheia, mas porque o Tarantino é a única pessoa com o poder de encher uma sala e fazer todas aquelas pessoas ouvirem referências obscuras a Sergio Corbucci e sem muitas delas. Tipo, e ter um plano enorme do Brad Pitt só a andar de carro e ouvir rádio. Acho isso sim. Portanto, é bom, ele é outra pessoa que também utiliza bem o poder que... Mas lá está, 2019, mais um filme. Eu lembro também, fui ver, sala cheia, e já tinha estreado há umas semanas. Lá está, 2019 foi um ano mesmo... Acho que no futuro vai-se ver que foi um ano um bocado estranho. No bom sentido. Por acaso, acho que o próprio Tarantino diz que foi o último ano de cinema... ponto, e que se calhar agora as coisas não vão ser bem assim, porque streaming, etc. Enfim. Senhores, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa a este tema antes de partirmos ao... Sim, por acaso quero. E agora faço aqui a ponte com o Tarantino, que também disse que se agora realizadores como o John Sturges ou o Robert Aldrich quisessem fazer um ensemble do género The Dirty Dozen, The Great Escape, The Magnificent Seven, e quisessem ter um elenco com tanta personalidade, que isso não seria possível, que eles agora nem conseguiriam encontrar um ou dois desses atores, quanto mais 9 ou 10 que eram possíveis. Ou seja, toda aquela personalidade que está no rosto, não é? Que ali martelada com muito jeitinho ou não, dependendo dos rostos, que hoje em dia não existe, e que não seria possível um elenco daqueles. Eu acho, é assim, pronto, como referi no início, muitas vezes as pessoas já disseram que o cinema morreu, e o cinema, pronto, sofreu muito por causa de cada nova tecnologia que apareceu, mas acho que também sofreu pelo efeito que cada nova tecnologia depois teve no próprio cinema, no sentido em que as pessoas novas que entravam no cinema já não entravam, por exemplo, com um olhar mais virado para a importância que o cinema poderia ter. Acho que isso nota-se na qualidade dos atores, não é? Tu tens aquelas estrelas dos anos 30, 40, 50 que são completamente marcadas e inesquecíveis e carismáticas e cinematográficas, e a partir do momento em que entra a televisão tens pessoas incríveis, mas são cada vez menos. Porque também o olhar das pessoas que depois fazem o cinema também está menos... os olheiros do cinema estão menos treinados para isso. Porque aquilo que veio antes deles
foi um bocadinho melhor, mas já virado para outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e é por isso que há a ver estrelas hoje em dia. Ou, de facto, alguém percebe que tem de ser com o cinema em mente e de uma forma fora de todo o mediatismo e todo o imediatismo das redes sociais e do que é fenómeno hoje em dia, ou então vai ser só uma coisa que vai por arrasto e que não se demarca e o cinema também não tem um papel forte, mas lá está, Sim. são outros 500. Bom, ok, vou aproveitar e vou falar eu. Não, só uma pequena... Espera aí, eu sou rápido, eu Sim, prometo sim, ser rápido. eu vou-me esquecer do que ia dizer, mas não faz mal. Então diz, vai. Não, eu queria responder rapidamente ao Rui, enganei. porque Não, estou brincando. eu penso que, de certa forma, o que ele está a dizer é que o talento estava concentrado nas estrelas, enquanto que agora o talento também está muito mais distribuído. Não é bem isso, não é bem isso. É a mesma forma como tu crias uma estrela, não é? É com outro objetivo em mente, é com outra... A forma como tu filmas a estrela, a forma como tu usas a estrela, percebes? É muito diferente e se calhar isso não é bom. Porque é que sempre que há um filme que é com tipo... a imitar os clássicos, porque é que as pessoas ficam sempre, isto é... Porque é que o Tarantino faz um filme passado nos anos 60 e as pessoas, os anos 60? Porque eu acho que podias fazer filmes nos anos 2000 que fossem igualmente carismáticos. A questão é que acho que há falta de vontade para isso, porque o que está à nossa volta tornou-se tudo tão banal. Percebes? As imagens tornaram-se tão banais. E porque é que... Mas não é isso, é porque agora tu também... As estrelas estão... Tu basicamente... Não é vives com as estrelas, mas podes ir ao Twitter ou ao Instagram e vês uma foto do Hugh Jackman na casa dele. Olha, o Hugh Jackman é como nós, ele tem uma casa, ele tem filhos, não e é tem um como telemóvel nós. e tira... Sim, eu sei. Ele tem garras que saem das mãos. Isso é um facto científico, ok, eu sei. E se tu souberes cantar, dançar e interpretar, sim, és como o Hugh Jackman. De resto... E quem disse que eu não sei? Nem ouses. Como é que... eu tenho a certeza que o Jackman agora está a fazer um podcast num quarto escuro. Um quarto escuro. Sim, com... Aliás, o podcast dele chama-se O Quarto Escuro. 5 minutos. Não. Mas gosto desse podcast, mas garanto que não é do Hugh Jackman. É que se o Hugh Jackman faz podcasts, ele é uma ameaça quádrupla, já nem é tripla. Vamos dizer que não sabem o que é uma ameaça tripla. Não. Isto foi, não sei, mas como fizeste essa pergunta nesse tom... Não, a ameaça tripla sabe interpretar, sabe cantar, sabe dançar. Se ele fizer podcasts, não é? Ok, pensava que era algo sexual. Eu pensei que aquele silêncio é para meterem uma laugh track, não é? Que é para... Sim. Não, era... Só porque eu não queria que o Rui fez o sinal de corte e eu só quero dizer que o Rui estava a bater palmas e não era... Eu não estava a fazer sinal de corte. Eu estava a fazer assim. Eram palmas sarcásticas. Era o mesmo palmas. Eu pensava que era tipo isto é para cortar aqui. Eu não queria que cortasse isso. Ok, tranquilo. Ground control to Major Tom. Isto para dizer o quê? Que Hollywood também, e lá está, volto ao meu arqui-inimigo, os anos 80, também cada vez mais quis agradar ao público e também foi pulverizando os novos atores com um toque de baunilha para agradar a toda a gente, especialmente ao tal Four Quadrant, em que sim, basicamente foi tirando personalidade para que, ok, ele se calhar não pode ser assim muito bem, tem de se parecer mais com toda a gente e toda a gente tem de gostar deste ator, portanto vamos apostar neste ou vamos apostar no outro, ou seja, vamos retirar-lhes personalidade e vamos fazê-los assim um bocadinho marca branca para que toda a gente que eles consigam encaixar em mais cinemas possíveis neste grande país que são os Estados Unidos. Sim, é verdade. Enfim, meus senhores, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. No entanto, e deixa-me fazer a ponte, isto não se aplica a chimpanzés. E agora, Rui, força. Porra, não estava à espera. Boa, Tiago, foi bom. Parabéns.
Agora, palmas sinceras, parabéns. Vamos pôr a cheio então, só para. Lá está. Está na altura de passarmos ao filme desta noite, que tem estrelas por todo lado, quer dizer, é impressionante. O realizador, como disse, tem o nome acima do título, é o Howard Hawks, um dos grandes mestres de cinema. O protagonista é o Cary Grant, como o António disse há bocado, a segunda estrela mais rentável, oscarizada de sempre. Tens 3 argumentistas lendários. Já ia lá. Ok. O Cary Grant faz de um cientista que se vê a braços com a fórmula da felicidade, que não foi ele que criou, mas... E que não é a Marilyn Monroe. E que não é Marilyn Monroe. No meio ainda se mete a mulher, que é a Ginger Rogers, num papel muito surpreendente, tendo em conta... Já não estava... Que é a Ginger Rogers, ou não? Não, mas ela teve o seu período áureo como partner do Fred Astaire e, enfim, aqui está muito surpreendente e ela acaba por sofrer, entre aspas, os efeitos da fórmula. E ainda há uma secretária, que é a Marilyn Monroe, a início de carreira, e ainda o Charles Coburn como o patrão do Cary Grant. Enfim, não é... Na minha opinião, não é uma comédia ao nível dos maiores clássicos que o Howard Hawks deu ao género, como o Bringing Up Baby e o His Girl Friday, mas é muito divertida. E vamos falar então de Monkey Business, de 1952, nada a ver com o Monkey Business dos irmãos Marx, mas ambos partilham o mesmo título em português, A Culpa Foi do Macaco. Fica aqui um bocadinho. Good morning. Oh, Dr. Fulton, Mr. Oxley would like to see you in his office. Thank you. Good morning, Dr. Fulton. Good morning. Aren't you here early? Oh, yes. Mr. Oxley's been complaining about my punctuation, so I'm careful to get here before 9. Mr. Oxley's on the telephone. Won't you sit down? I'm glad we have a moment. I have something I want to show you. For instance? Isn't it wonderful? I beg your pardon? The new non-rip plastic stockings you invented. Oh, the M41 acetate project. This is an experimental pair. The first pair out of the factory. Aren't you proud? Turned out rather well. I'll say, you can't tear them or snag them or anything. Oh, I'm familiar with the No product. matter how hard you try. You'd be amazed, Doctor. Oh, no, I wouldn't be amazed. I've done a lot of experimenting with this kind of thing. Of course, I'm through with all of that now. Mr. Oxley, Dr. Fulton's here. Good morning, sir. Good morning. You can come in now, Thank you. if you are not too busy. Well, Miss Laura was just showing me her acetates. Yes. No calls, please. Yes, sir. O grande momento da Marilyn no filme. Meus senhores, antes de passarmos a spoilers, como sempre, digam aos nossos ouvintes ou espectadores o que é que acharam sucintamente do filme, para depois podermos partir para uma discussão mais aprofundada. Não sei quem quer começar, António. Bem, eu posso começar porque quando estávamos à procura de um título para este episódio, para mim a Marilyn Monroe é um dos epítomos daquilo que é uma estrela de Hollywood. Nada termos machistas, António, por favor. E na verdade foi o Tiago que sugeriu este filme por todas as razões que o Rui aqui já enumerou, porque tem também o Cary Grant, porque tem a Ginger Rogers. E acabei por me esquecer dos argumentistas, o A.L. Diamond e o Ben Hecht. E qual é que é o terceiro argumentista, Tiago? Eu sei que estes dois, pronto. Ele escreveu o His Girl Friday também. É o Charles Lederer. É isso, Lederer. Sim. Exatamente. O A.L. Diamond, que também foi depois o colaborador com o Billy Wilder, não é? Exatamente, foi o colaborador mais frequente do Billy Wilder. O Tiago sugeriu este filme como uma amostra do trabalho da Marilyn Monroe, e eu, em primeiro contacto com o filme, fiquei só um bocado desiludido, porque era um filme de entrada de carreira da Marilyn e não um filme que a demonstrasse ela no seu auge. Mas, em ultrapassando isso, obviamente que fiquei muito contente por conhecer um lado do Howard Hawks que eu nunca tinha tido contacto. E lá está, o Howard Hawks era um cineasta também muito versátil. Se calhar a primeira coisa que ocorre às pessoas são os shows westerns, ou é o The Thing, que foi produzido por ele com uma grande influência
dele, apesar de ter sido realizado por outro realizador. Achei aqui curioso também, no que diz respeito a este tema que estamos aqui a discutir das estrelas, que foi logo o arranque do filme, que é um arranque muito curioso, que joga com o conhecimento do público da sua estrela que encabeça o filme, que é o Cary Grant, que é uma cena em que nós estamos a ver o genérico e vemos o Cary Grant a abrir a porta para sair de casa e é a voz do próprio Howard Hawks que lhe diz: não, Cary, ele nem sequer o trata pelo nome da personagem, é pelo nome do ator. Não, Cary, esperem um bocadinho. E ele volta a entrar e o genérico continua. E isto acontece 2 vezes, que eu achei muito curioso, que achei perfeitamente apropriado para este tema, que as pessoas iam ao cinema, se calhar ainda se estavam a sentar a ver o genérico, e havia ali um pressuposto do reconhecimento das pessoas do Cary Grant. Já agora, só uma curiosidade. O Rui disse que este filme se chama Monkey Business, e para não confundir com o título dos Marx Brothers, e supostamente é por causa disso que muitas vezes aparece o nome do Howard Hawks, que é para fazer a desambiguação, para não haver a confusão entre os 2 títulos. Mas lá está, porque também o nome do realizador seria um nome reconhecível, e quiçá a inspiração para o John Carpenter também meter sempre o seu nome antes dos títulos dos filmes, porque o Howard Hawks era o seu maior herói. Diz, Tiago. No entanto, nos créditos iniciais, nessa tal cena que eu também acho deliciosa, mas nem se dignaram a rodar a cena completa, porque se reparares há ali um loop do Cary Grant quando ele abre a porta, e depois só há um movimento que depois é repetido e tu vês tipo o Cary Grant e depois vês que a cena só está a ser reproduzida ao contrário. Certo. Ao contrário, certo. sim. A voltar para dentro a imagem andar para trás, não é? Sim. Pois, também me pareceu. Ou seja, mas olha, terá sido isso, ou terá sido que foi uma ideia a posteriori por alguma razão? É provável tenha sido isso. Porque tu disseste... não, Tiago, diz primeiro, desculpa, e para depois podermos avançar. Honestamente, acho que vocês ficaram mais fãs do filme do que eu. Eu gostei, sim. Não é tipo propriamente brilhante, mas gostei. Não achei... Fiquei um bocadinho desiludido, se calhar porque... Pensei, vi onde é que o filme se enquadrava na carreira da... Isto é injusto para o filme, eu sei. Mas vi onde é que o filme se encontrava na carreira da Marilyn Monroe e pensei, ok, ela no ano a seguir fez o Niagara. Que é um grande filme. Que é um grande filme. Tem dos Technicolors mais bonitos da história do cinema. E é um noir. E ela aí já tem um papel, ela é um mulherão. Um papel principal? Sim, ela tem um papel principal no filme, certo? E aqui tem um papel tão reduzido e tão fraco. Eu não acho que seja assim tão fraco. É mínimo, mas não é fraco. Eu acho um grande déficit de Marilyn Monroe, sinceramente. Mas lá está. Chegando ao fim também, no que diz, ou seja, olhando por este ângulo, soa a desperdício. Se calhar à data não, porque ela ainda não era a mega estrela, não é? Pois, mas em retrospectiva... Sim, é como tu vês o Little Shop of Horrors original e estás à espera que o Jack Nicholson apareça e ele aparece 5 minutos no filme. Certo, mas tu não consegues dissociar... Não consegues dissociar do conhecimento que tens daquela atriz. Sim, mas o filme não tem... Eu sei que é injusto, sim, completamente. Sim. Mas escuta, tem mais protagonismo o macaco, e muito bem, porque o macaco era extraordinário. Os macacos, os chimpanzés e os bebés neste filme estão estupidamente bem treinados. Se bem que também há lá uma cena em que é das últimas cenas, quando já está ali uma coboiada dos diabos, em que tu consegues ver que o macaco não estava para ali virado naquele dia e vês um fio a puxar o braço do macaco. Não é a puxar, mas vês que o braço dele está tipo pendurado com o fio. Quando ele está a esguichar água para os cientistas, quando já... Sim. Tomaram todos a poção. Já estava cansado. E tu vês que ele, na verdade, estava assim e simplesmente...
Sim. Achas que o chimpanzé e os bebés tiveram o mesmo Wrangler? Terá sido isso? Eu acho que se tiveram uns aos outros. Mas tipo o chimpanzé a ensinar as crianças a... Ok, agora faz assim. Mas só partindo agora, pronto, já deram a vossa opinião. Só Não, partindo agora... pera. Não, Eu não cheguei a acabar. desculpa. Achei que o filme estava muito... Era muito... para-arranca em termos de ritmo e em termos de tom e em termos Sim. da história que queria contar, porque começa como o wacky, quase Jerry Lewis, cientista maluquinho com animais, e depois vai para um território se calhar mais ortodoxo. O que eu E senti... Desculpa. que é o território, pelo menos na minha opinião, mais interessante do filme, quando eles se afastam da premissa mais fantástica e se focam na Ginger e no Carrie. E quando volta ao chimpanzé, tem momentos engraçados, mas acho que, não sei, achei ali uma carroça um bocado com umas rodas assim, de tamanhos diferentes, e a coisa estava assim um bocado... Durante os 90 minutos... não achei o filme mais equilibrado Não é. E o que eu sinto é que vocês estão a falar da questão da Marilyn, para mim Não, isso é só desiludiu-me um asterisco. desiludiu-me um bocadinho face ao que já vi de melhor do Howard Hawks, e aqueles dois filmes que eu referi são extraordinários. A nível de comédia, acho que não se fez melhor em Hollywood na altura. Ainda não vi o Ball of Fire, tenho muita curiosidade, mas o Bringing Up Baby é uma montanha russa de acontecimentos e é hilariante do início ao fim. Cary Grant e Katharine Hepburn. E aqui tu tens... E o Is Girl Friday também é espetacular. Ali ao início, quando o filme se despega pela primeira vez da premissa mais fantástica, tens ali uma chama que parece que vai acender e que se vai tornar noutra screwball frenética, mas depois morre. O filme não agarra. Nisso eu concordo contigo, e quando pensas no talento... eram simplesmente demasiados cozinheiros na cozinha. Não, eu sinto é que, apesar de ser um filme repleto de estrelas, não é o melhor exemplo do melhor do Star System, porque o filme foi um flop. Okay. Eu encontrei uns certos das entrevistas do Bogdanovich ao Howard Hawks. Posso-vos ler aqui um bocadinho, está em português do Brasil, mas eu, à medida que vou tentando vou tentando adaptar. Galera, mas ele às tantas perguntou ao Howard Hawks porque é que ele achava que o Monkey Business não tinha tido sucesso, e ele disse que achava que a premissa do filme não era realmente credível, e foi por esse motivo que o filme não resultou tão engraçado quanto deveria. Os episódios que envolviam diretamente o macaco eram inacreditáveis, os outros pareciam funcionar bem, mas creio que fizemos o público entrar no filme da forma errada. Não acho que se possa acreditar que o macaco seja capaz de misturar uma poção, portanto, como farsa ficou exagerado. Além disso, as cenas em que Ginger Rogers se transforma numa adolescente por causa da poção eram muito repetitivas. Isto eu não concordo. Eu achei todas as cenas em que ela se transformou hilariantes. O Cary Grant aproveitou melhor porque ele já as fez antes e o seu papel tinha sido mais bem escrito. Aqui não concordo tanto porque acho que o papel dele estava demasiado escrito e apoiava-se demasiado em caracterizar a personagem de variados momentos pelos diálogos. Sim, não é curioso que eu discordo em parte com o Howard Hawks e concordo em parte, porque eu gostei muito das cenas com o macaco. Desculpa, eu estou a dizer macaco, mas não é macaco, é um chimpanzé, não é? Para dizer Cary Grant, ok. Eu gostei muito das cenas com o chimpanzé. E aí discordo do Howard Hawks, mas eu concordo e eu penso que era aqui que o Tiago estava a pegar, que a narrativa parece andar aqui em alguma circularidade e em alguma repetição, e aí também consigo sentir que não flui da maneira como uma boa narrativa se quer, e nesse aspecto senti que havia a repetição do conceito e da graça, não é? Primeiro é o Cary Grant, depois é a Ginger Rogers, até que depois, no final, é toda a gente, porque toda a gente bebeu a água com o Elixir, e aí temos o circo total, não é? E temos o circo montado. Mas sim, até chegarmos a esse frenesim, eu também senti essa circularidade. Estava curioso, era para perguntar ao Tiago quais são os tais elementos oxianos que ele reconheceu e que mais gostou,
Não, eu se calhar pergunta ao não Rui, conheço... não- pergunta. Acho que o Rui é mais especialista em Ox. Não, eu não sou especialista em Howard Hawks, infelizmente. Quem é especialista em Howard Hawks é o Duarte Mata, que ele é que percebe mesmo pois do Howard Hawks. na verdade. Mas a questão é, para mim, são os raros momentos do filme que têm diálogos em Sim, catadupa. aqueles diálogos mais picantes, não é? Sim, Mais, exatamente. A sim, velocidade... aquele clipe que Às tu tantas, mostraste é um exemplo perfeito disso. Sim, às tantas a velocidade de acontecimentos, de comédia de enganos, que começa a acontecer mais para o fim, em que ela acha que ele se transformou num bebê, e ele sim. está a tentar apanhar o outro. Eu acho que essa sequência toda funciona bastante bem, e aí acho que reside o que eu acho que tem de mais oxigênio no filme. Mas já agora, queria só continuar aqui a ler um bocado, porque é interessante o que o Howard Hawks diz. Ele diz que talvez o filme não devesse ter sido feito daquela forma. Acho que teria sido muito melhor manter a personagem da Ginger Rogers saudável, pois ela teve de repetir toda a cena do Cary Grant. E ele é um sujeito Exato. difícil de acompanhar, especialmente considerando o material que ele tinha. Aquilo destabilizou o filme. Quando o Cary fez a cena, o assunto era novo para o público, mas quando foi a vez dela, ficou repetitivo. E ele, às tantas, o Bogdanovich pergunta: mas você concorda que o filme conta a história da restauração de um casamento? Na primeira cena ela fala com ele como se ele fosse uma criança, mas no final o relacionamento entre os dois tinha amadurecido. E o Hawks diz: na verdade eu queria fazer o filme com uma mulher bastante jovem e mostrar que o Cary tinha se transformado num sujeito antiquado. Aí ele rejuvenesceria e permaneceria jovem pelo resto da vida. O ponto era esse. Mas a Ginger também quis beber a pressão da juventude. Tentei convencê-la a não fazer aquilo. Disse-lhe: olha, vais ter que acompanhá-lo e isso não vai ajudar-te nada. Mas eles tinham-lhe prometido que se fizesse o filme, a parte em que ela também toma a opção poderia ser incluída. E, na verdade, creio que a concepção que eu tinha da história não foi transmitida. E era isto. Lá está, ele não gostou mesmo nada da Ginger Rogers no papel. Eu gostei, eu rimo. É engraçado esse excerto, porque mostra também a influência de uma estrela a vir e a moldar o seu papel, não é? Porque quando ele diz que tentou convencê-la a não fazê-lo, foi em termos da escrita do argumento, de ela ter dito que, não, eu também gostava de filmar cenas em que eu posso, não é? Abrir o livro e divertir-me um pouco. Agora, sem dúvida que eu conto sempre convosco para conhecer estes filmes mais clássicos, e eu acho que nunca tinha visto o Cary Grant também tão solto e a divertir-se, especialmente naquela cena com os miúdos e quando eles estão a fingir que são índios e a cortar o scalp ao advogado. Quer dizer, o Cary Grant está completamente sem amarras e a divertir-se e a divertir-nos, não é? Eu adoro aquele miúdo que tem sempre uma resposta o vozeirão, o vozeirão. O que é que ele estava a dizer? E eu adoro o facto deles o levarem a sério, tipo, entrarem na... E depois eu há bocado disse uma coisa que, entanto, já me arrependi de dizer que o Cary Grant não se reinventou tanto como outros atores. Não é bem isso. A questão é que ele soube melhor adaptar a sua persona a vários tipos de papel, tanto na comédia como... E notava-se menos essa transformação. Sim, mas há um filme que eu acho que tu, se achaste que ele aqui estava solto, então neste vais achar que ele está soltíssimo, que é Arsenic o Arsenic and Old Lace. O Mundo é um Manicômio, do Frank Capra. Esse filme é fantástico. É mesmo fantástico, António. António, que, salvo erro, porque é baseado numa peça de teatro, e quem tinha o papel do Cary Grant na peça de teatro era, queres tentar adivinhar, António? Por acaso não sei. Jane Stewart? Boris Karloff. Nunca lá seria. Pensei que remetia para a nossa conversa de hoje. Mas sim, mas é isso, quer dizer, eu acho que é estranho, porque lá está, com tanto talento envolvido e 3 argumentistas fantásticos, houve aí muita coisa que de facto... mas eu acho que é mais do que uma curiosidade do olhem a Marilyn a dar os primeiros passos, num papel, lá está, pouco relevante, mas pronto, se calhar para os padrões de hoje um pouco politicamente incorreto, mas ela, no pouco tempo que está no ecrã, está deslumbrante. Eu tenho uma coisa a dizer em relação a isso, porque a Marilyn é sem dúvida lindíssima e isso aí não é posto nunca em causa. Aquilo que eu pergunto é se nós víssemos este filme em 52
se diríamos mais do que ali está uma mulher lindíssima, se conseguiríamos adivinhar ali um talento. E eu penso que o filme não lhe oferece isso. Portanto, nós não, estaríamos mas acho- completamente focados no Cary Grant e na Ginger Rogers e nas suas tropelias, e a Marilyn Monroe, e mesmo do ponto de vista narrativo, aparece ali como uma ligeira diversão daquilo que é a relação dos dois, do casal, não é? Uma Sim. espécie de quase de nêmesis da Ginger Rogers que tem ali alguma ponta de ciúme, mas é um apontamento, completamente. Não me parece sequer relevante para a ação. Mas a questão, e desculpa estar a pôr na vossa cara o cartaz, se forem a ver, o nome da Marilyn aparece no cartaz. Ou seja, É verdade. já Sim. estaria... Eu não concordo a 100% porque estava-me a lembrar, por exemplo, do primeiro filme, ou dos primeiros filmes, em que a Audrey Hepburn entra, que é uma comédia da Ealing que se chama The Lavender Hill Mob, que acho que em português se chama Roubei um Milhão. É uma comédia muito engraçada e ela entra na primeira cena do filme como uma pessoa que está numa festa e que fala com os protagonistas do filme. Aí eu digo, sim, eu se não soubesse que é Audrey Hepburn, eu nunca me lembraria daquela personagem na vida. No caso da Marilyn, apesar de ser um papel discreto, acho que eles tentam que não seja assim tão esquecível. Sim, porque tens essa cena que tu mostraste há pouco, que puxa um bocadinho... puxa. Mas não Puxa uma foi... saia. Boa. Okay. Não foi com essa intenção, mas puxa um bocadinho pela Marilyn e das suas capacidades cómicas. Ok, então vamos não abandonar já a Marilyn e fazer aqui uma ponte com a nossa conversa inicial. E sobre o Star System, que era quando a Marilyn... que Deus a tenha, foi ter com os anjos, a Fox tentou substituí-la por outra e eis que surgiu a Jane Mansfield. Ou seja, esta não digo facilidade dos estúdios, mas esta já agora, Jane Mansfield, que teve um desfecho trágico, certo? Num acidente de automóvel. Estou a confundir atrizes. Ela morreu em 67, sim, eu acho que sim. Não foi a Jane Mansfield que morreu num acidente de automóvel, que depois até é uma das recriações que acontece no Crash do David Cronenberg. Acho que é isso, não é? Ok, pronto. É só porque vem-me sempre à memória a forma como ela morreu, que foi bastante... exatamente. Foi bastante trágico, foi um acidente de carro, foi um Buick crashed at high speed into the rear of a tractor trailer. Bom, mas eu não queria desviar a conversa daquilo que o Tiago estava a dizer. Desculpa. Não, mas basicamente lá está, não digo facilidade dos estúdios para arranjar uma estrela substituta, mas Mas havia um papel para preencher, não era? Havia uma vaga. Havia um papel para preencher, sim. Havia um lugar no calendário. Assim, eu honestamente só sei quem é Jane Mansfield, porque ela entra num filme que eu ainda não vi, mas que é um dos meus títulos preferidos de filme de sempre, que é o Will Success Spoil Rock Hunter, que é um filme que eu ando para ver há muito tempo, mas a questão é que eu acho que ela não ficou, percebes? Foi daquelas ideias de estúdio sim. E a Marilyn tornou-se eterna, não é? Quer dizer, era uma fotocópia, sem desprimor, porque eu também não conheço o trabalho da senhora, mas basicamente, em vez de se tentar encontrar alguma coisa original, foi tentar preencher, digamos, o lugar de alguém que tinha sido de tal maneira reconhecida e importante que quem fosse só poderia ficar à sombra, não é? Exatamente. Seria muito complicado. Não ficou, aliás, o seu lugar na história, ela se calhar ficou mais famosa por ser das primeiras atrizes de alto gabarito a ficar sem roupas no grande ecrã. Quem? A Jane Mansfield? A Jane Mansfield, sim. Ok. Queres partilhar que título é esse? Ou... Estava a ver. Promises. Chama-se Promises o filme? Chama-se Promises. Ok. Promises, reticências, Promises. O póster é muito... sim, o póster é muito sugestivo. You read about her in Playboy Magazine. Now see all of Jane Mansfield. Este programa tornou-se em... European version. Este programa tornou-se em Homens Olham para o IMDb, não é? Homens heterossexuais, é melhor, para não ser...
Ups. Mas sim, mas pronto, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar ao filme. Eu diverti-me bastante, apesar dos seus desequilíbrios. Eu gostei mesmo muito, ri-me muito com aquele momento, com toda a saga da Ginger Rogers em criança. Ri-me mesmo muito. E o Cary Grant, pronto, é sempre a prata da casa. Penso quão melhor poderia ter sido. Mas pronto. Eu reparei agora que se fizer assim, parece um bocado o Groucho Marx. Sim, sim, exatamente. Ok. Eu acho que eu gostei do filme. Eu não conheço a carreira do Howard Hawks o suficiente e qualquer filme, mesmo que seja um título menor, para mim é um gosto descobrir. E lá está. Esta é uma daquelas coisas que muitas vezes nós temos medo de ir atrás, filmes dos anos 50, e depois, mesmo um mau filme destes, mesmo um Monkey Business, que não é, digamos, a estrela mais cintilante da carreira do Howard Hawks, é uma noite bem passada e estar na companhia, lá está, destes produtos do Star System que já não existe, não é saudosismo, porque eu não quero que ele volte, eu não passei por ele, mas para mim é muito interessante, para mim é sempre um prazer. Sim, e descobrir estes títulos. Quando pensas da forma como foi construída a estrela Marilyn Monroe e pronto, e que descambou naquilo que descambou e que todos sabemos, de facto acho que ninguém quer voltar a esses tempos, mas a questão é que não houve mais nenhuma como a Marilyn. Mas pegando no que estás a dizer, eu não acho que este filme seja... O Ox fez bem pior e há um filme dele que até é bastante mais conhecido do que este, que eu não percebo porque, que é Os Homens Preferem as Loiras. Esse filme, eu não sei se envelheceu mal ou se o filme já era assim, mas de facto não, é muito menos divertido. Também com a Marilyn Monroe, não é? E com a Jane Russell. É basicamente uma forma de explorar o potencial sexual de ambas, só que a questão é que eu acho que o resultado final não é assim muito interessante, honestamente. É o filme com o famoso Diamonds Are a Girl's Best Friend, não é? Exatamente. Lá está, é um filme icónico, nem que seja só por isso, que eu também não me lembro de o ter visto, mas conheço isso. Bem, também por via do teledisco da Madonna, que nos anos 80 recuperou essa... Mas é um filme que, fora isso, quer dizer, não percebes. E acho que este tem muito mais coisas interessantes para descobrir no meio dos seus desequilíbrios e pronto, e quero ver muito mais filmes do Howard Hawks. Só que aí, já agora, fica para quem tiver o interesse, aí já, mesmo que um filme que tu não recomendes, mas aí já no auge da popularidade da Marilyn Monroe, não é? Exatamente. Mas de facto a Marilyn tem uma série de filmes. Eu gosto muito do Niagara, gosto muito do Rio Sem Regresso, do Otto Preminger, que nós falámos aqui na semana passada. Pronto, o Incontornável, o Some Like It Hot, Seven Year Itch, o The Misfits, de John Huston, são tudo filmes fantásticos. E o The Misfits também, que é daqueles filmes que por más razões se tornou lendário, porque ou quase todos os atores morreram antes do filme estrear, ou foi assim qualquer coisa esquisita. Acho que o Clark Gable morreu 2 semanas antes do filme estrear e a Marilyn depois também, pouco tempo depois, enfim, foi assim. E ainda assim foram todos à estreia do filme. Ocuparam foi 3 ou 4 lugares. Sim, e sentados ao lado do John Huston não conseguias perceber quem é que estava vivo, quem é que estava morto. Mas olha, dessa lista que tu disseste, fica também o Buzz Stop, que era um dos títulos que eu tinha proposto para este programa e que agora também vou fazer questão de ver só para eu também quero muito ver saciar a minha curiosidade, sim. Por que não, com Howard Hawks, começar pelo famoso Redline 7000? Pois, não sei. Já o viste, Tiago? Foste ao IMDb e procuraste aquilo que está menos bem cotado, é isso? Fui ao final de carreira e foi tipo, ok. É tido como um dos piores filmes do Howard Hawks. Mas tem o James Caan, portanto. Mas isso agora isto era tema para o episódio anterior que fizemos, não é? Sim. Em que falamos da reta final dos realizadores. Pois, então, ninguém falou do Howard se quiserem, vamos ver o filme agora. Mas só dizer já agora, estou a ver aqui a minha listinha de filmes que eu vi do Ox, vi uma dúzia. Rio Bravo, À Beira do Abismo, Only Angels Have Wings, Bringing Up Baby, His Girl Friday, To Have and Have Not. Para mim estes todos valem muito a pena. Depois,
um bocadinho menos, mas de facto também são muito interessantes, é o Eldorado, que é uma espécie de remake do Rio Bravo. Este Monkey Business, o Land of the Pharaohs e o Scarface original, que também é um filme bastante interessante. Depois, Que já menos agora- interessantes, já- é o já Kill Lobe agora- e o Gentleman Will From Ball. Scarface original, que foi um dos filmes cobertos num dos mais recentes episódios do segundo take, portanto, se alguém quiser espreitar. Já Aí agora, na segundo companhia take. do Carlos Reis, Não Reis, há... um Chelsea convidado, falámos do Scarface e do remake. Pronto, fica aqui também, então, só a A publicidade gratuita. E já não há agora, nível... universos paralelos, não é? Sim. E os defuntos, Betamax, e escolhe tu, haha. E já agora, já que falei do À Beira do Abismo, À Beira do Abismo, senhoras e senhores. Pronto, tudo vai ter ao Hour Dogs na prática. Não há nível... Tudo foi, 6 graus de Howard Hawks em vez de Kevin Bacon. Mas Não há pronto, nível não sei. mais baixo a que estas pessoas não deixam. É Exato. inacreditável. Epá, esta coisa de querer pessoas a ouvirem o que a gente faz, pá, e o que nos dá trabalho é realmente Não uma há- coisa estranhíssima. É uma chatice, não é? É uma Não- coisa que não tem explicação. Não há tem- pastinha nas fronhas. Aliás, Bom título, eu não vou grande- partilhar grande- este episódio. Eu não vou grande- partilhar este episódio para não impor isto a ninguém. grande filme do Howard Hawks. Os podcasters não têm vergonha. Em inglês, Monkey Business 2. Aceito. Bom, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, a conversa já vai longa. Acho que está Sim, bem. queria Acho que está fazer o episódio novamente, só para ver como é que corre. bem. Esta Só vez para às ver se- claras. Mas sem eliminar o que está para trás. Hã? O que é que dizeste? Mas acho Mas claro. iluminando o que está atrás, não? Tenho Sim, um- Tiago, tu alguma vez vais voltar a ter luz natural? Ou foi Não, mais? não, porque agora cada vez que eu gravo um episódio, digamos que um cadáver vai parar aqui atrás, portanto eu não posso. Isso não me fez sentido nenhum, mas tudo Não, bem, não ok, aceito. Por isso- Como é que por o isso sabemos que cadáver ele está vai bem. parar aí, não é? Quer dizer, não sei. Tens o teto aberto e caem cá para baixo, não sei. É um problema que eu já falei disso ao meu senhorio e ele disse. Mas você assinou um contrato, isso estava lá no contrato. Muito bem. Então, olhem, voltamos um dia destes, não é verdade? Espero que tenham Será? um dia destes. Não é melhor não dizer datas, depois Não estejam era atentos. tipo... Esmaguem o sininho e coisas do género. Isso. O que é que é? Isso é o quê? Partilhem É com os o- amigos. Partilhem com os amigos, façam subscribe. Mas o que é o esmaguem o sininho? É lá para ter as notificações. Mas quem é que diz isso? Pessoas do YouTube. Agitem o microfone, vamos começar com um novo. Sim. Peguem no Ok. lápis e ponham apressadamente o sininho para baixo. Não podemos fazer isto demasiadas vezes, não é? Tipo, não... Bom, vamos mas é terminar então. Vamos terminar este quarto 3 já é companhia. Pronto, e é isto, não é, pessoal? Obrigado por terem estado desse lado. Obrigado, António e Tiago, como sempre foi um prazer. E pronto, despeçam-se. E das até à pessoas. próxima. Isto foi muito robô agora. Eu ouvi. Foi bom o macaco, mas eu ouvi o António foi. Até à próxima. Foi só eu. Eu vi o António mudar as pilhas só antes disso. Não sei. A transmissão. António, faz aí a dança do robô. Faz só tipo. Olha o robô. Isso. Vai ser uma sensação nas final. Próxima. Vai ser uma sensação nas festas revivalistas dos anos 80 que vão começar a aparecer um dia deste. Mas bom, pessoal, até à próxima. E pronto, e é isto. Sejam Vamos poder acabar, Tiago? Ou vais querer dizer alguma coisa? Tinha só uma coisa para. Não, estou a brincar. Então vá. Até à próxima, pessoal. Até à próxima.